Então, para entendermos quais são essas obras, nós temos que entender quem era Jesus. Jesus, nós sabemos, Filho de Deus, veio à Terra porque nós pecamos, precisamos do perdão. Todo mundo conhece o plano da salvação. Mas eu quero enfatizar 3 pontos aqui. Jesus era sacerdote. Fala comigo, sacerdote. Jesus era e Jesus era rei. Queridos, o que é o sacerdote? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, qual era a função do sacerdote? Oferecia sacrifícios em prol do povo, direcionado ao Senhor. Então, o que o sacerdote faz? Sacerdote é aquele que conecta o homem a Deus. Essa é a função do sacerdote. Então, Jesus, ele veio para quê? Para nos reconectar com Deus. Amém? Romanos 3 fala o quê? Porque todos pecaram e foram destituídos, eles foram desconectados. Nós todos fomos desconectados. Jesus vem para fazer o quê? Essa reconexão do nosso espírito com Deus. Amém? Sacerdote. Além disso, ele era profeta. Queridos, o que o profeta faz? Ele faz exatamente o caminho inverso. Ele traz a mensagem de Deus para o povo. Amém? Como que pode vir essa mensagem? Por meio da pregação, da exortação, do ensino, da instrução. Tudo aquilo que vem direto de Deus para nós. Isso é profético. Mas existe um terceiro aspecto da vida de Jesus que é o menos enfatizado. E é o que eu vou mais enfatizar. Ele era rei. O que significa dizer que Jesus era rei? Nós sabemos que Jesus, ele foi conhecido como rei dos reis, rei dos judeus. Qual é o papel de um rei? Estabelecer ordem, reino, governo. Só um parêntese muito breve. Ali no Éden, Adão, Eva, o que eles receberam da parte de Deus? Governo. Fala comigo, governo. Eles deveriam governar sobre tudo. Sobre a natureza, sobre tudo. Mas quando Adão e Eva escolhem pecar, o que eles entregam nas mãos de Satanás? O governo. Por isso que a palavra fala que o diabo, ele é o quê? O príncipe deste século. Porque o que ele tem ainda temporariamente na mão dele? Governo. Porém, quando Jesus veio há 2000 anos, o que ele veio estabelecer? Reino. Reino é maior do que império. Maior do que império. E Jesus veio estabelecer reino. Agora pense comigo. Lembra daquelas histórias medievais, ou até mesmo de guerras que nós já ouvimos falar? Como que se estabelecia um reino? Tomando o território do inimigo. Tirando aquilo que era do outro. E neste caso, o que Jesus veio fazer? Tirar aquilo que foi entregue, que Adão e Eva entregaram nas mãos de Satanás e tomando aquilo de volta para Deus. Por isso que Paulo descreve Jesus como o segundo Adão. Ele veio novamente para estabelecer governo. Então fala comigo, Jesus era sacerdote, profeta e rei. Amém? Está claro isso? Isso é essencial para entendermos o treinamento. E a palavra diz que Jesus é o cabeça. E nós, a sua igreja, somos o quê? O corpo. Tem como, vamos perguntar para um médico, tem como a cabeça ter uma natureza diferente da do corpo? Tem como a cabeça ter um tipo de sangue e o corpo outro? Um DNA diferente? Tem como? Não tem. Então, se nós somos o corpo de Cristo,
Isso significa dizer que nós também temos os mesmos ofícios que o cabeça tem. Então, estamos dizendo que a igreja ela tem o ofício sacerdotal. Fala comigo, ofício sacerdotal. O que significa isso, queridos? Significa que a igreja, nós, quando eu falo de igreja, estamos falando de nós, o povo de Deus. Nós temos a função de levar o povo a se reconectar com Deus. Então, o que é ofício sacerdotal? É tudo aquilo que parte do homem para Deus. Exemplo, o irmão estava ministrando louvor. Para quem que ele estava cantando? Para quem? Para Deus. Né? Quando ele canta, grande é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Ofício sacerdotal. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós oramos a quem? A Deus. Ofício sacerdotal. Quando você estabelece um jejum, por algum motivo, mas você vai jejuar para quem? Para quem que é essa consagração? Para Deus. Ofício sacerdotal. Amém? E a igreja, queridos, entenda algo, ela é muito boa no ofício sacerdotal. Nós vemos algumas igrejas que têm uma manifestação poderosíssima de Deus em momentos de louvor, igrejas fortíssimas na oração. Então a igreja entende bem o que é o ofício sacerdotal. Mas além do sacerdotal, nós temos o ofício profético. Lembra que Jesus era sacerdote e profeta? Então nós, o corpo, temos o ofício profético. O que é o ofício profético? É recebermos de Deus e trazermos para o próximo. Qual é a maneira mais básica, mais essencial de exercer o ofício profético? A palavra, pregação da palavra. A palavra é a palavra de quem? Deus. Se eu abro a palavra e eu prego, eu estou me movendo no ofício profético. Quando eu venho aqui dar um treinamento para os irmãos, para que os irmãos sejam equipados, sejam edificados. O que é isso? Profético. Quando a igreja se levanta e se posiciona, porque a palavra de Deus, ela fala que Deus deseja fazer com que corram rios de justiça na nossa vida, e a gente olha para a situação da nossa nação, e a gente não se conforma, e a gente se levanta, e a gente profetiza, e a gente declara mudança, e a gente instrui os irmãos a ajudar a entender o momento que estamos vivendo, nós estamos atuando no ofício profético. Entenderam? Então isso que eu estou fazendo agora é o ofício profético. Eu não estou no sacerdotal, eu não vim falar sobre louvor, adoração, jejum, embora eu mencione algumas coisas, mas eu estou neste exato momento lhes falando no ofício profético. Para quê? Para lhes ensinar sobre o ofício real. Agora vamos entender. Ofício real. Jesus, como rei, veio estabelecer governo. A igreja, o que é a igreja exercer o ofício real? É a igreja expandir o reino. Fala comigo, expandir. Expandir. Jesus já trouxe o reino. E qual é a nossa função hoje? Expandir, aumentar. Como que nós vamos ganhar mais território no reino de Deus? Tirando aquela parte que está sendo dominada por Satanás. Então entenda, querido, cada vez que você conhece alguém, a pessoa, por exemplo, está afundada na vida, droga, por exemplo, você chega, se aproxima daquela pessoa, ora com ela, cuida dela, orienta, ela passa por um processo de libertação, de conversão. O que você fez? Ampliou o reino de Deus. Aumentou. E como que nós ampliamos o reino de Deus? É com oração? A oração faz parte, mas não é primordial.
Ela está lá no sacerdotal. Como que nós ampliamos? Ofício real. Qual é a atuação do ofício real? Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. O que é que nós, como igreja, temos que entender? Será que o que Deus espera de nós é que nós fiquemos aqui nas quatro paredes, simplesmente engordando espiritualmente até que Ele volte? Não. A palavra grega para igreja, quem conhece? Eclésia. O que significa eclésia? Tirados ou chamados para fora. Ok? Nós podemos entender isso como separados, é uma ideia, ou literalmente chamados para fora. Queridos, o que você tem que entender? Aqui é o lugar onde nós nos fortalecemos. Nós nos recarregamos. Fortalecidos, recarregados, vamos lá fora trazer pessoas para Jesus. Uma igreja sadia é uma igreja que evangeliza. Amém? Uma igreja sadia é uma igreja que evangeliza. E o que é o desafio de Elias? É um treinamento evangelístico. Então, ao longo desses dias, talvez você pense, pastor, mas eu não tenho chamado evangelístico. Quando lá em Efésios fala dos ministérios, eu não sou evangelista. Tudo bem, você pode até não ter esse chamado evangelístico, mas você tem uma ordem de Jesus de pregar o Evangelho.